Olá, eu sou o Gerson Rocha, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais, e na disciplina de Tópicos Avançados em Memória Social, vamos tratar sobre memória e fotografia. Quando tratamos de memória e fotografia, no artigo Imagem, Memória e Informação, um tripé para o documento fotográfico, de Miriam Manini, ainda na introdução, ela nos traz que Barthes postula o isto foi diante da fotografia. E o Benjamin refere-se à fotografia como imagem do passado, e a ela imputa o caráter aurático pela capacidade de suspender num objeto um recorte de espaço-tempo. Então essa possibilidade da fotografia, que é, na verdade, a essência de sua existência, é que a torna um objeto de memória. Ainda no mesmo texto da Miriam Manini, ela destaca uma citação de Cartier-Bresson, a quem eu tenho especial admiração, esse grande fotógrafo, que comparava o disparador da máquina a uma arma de fogo com a qual se fere mortalmente o objeto fotografado. Eu discordo dessa afirmação, com todo respeito ao Cartier-Bresson, mas prefiro a afirmação dele de que a fotografia é o resultado do alinhamento do olho, da alma e do coração do fotógrafo. E quando a gente fotografa algo, não mata nada. A gente eterniza aquele momento, eterniza aquela imagem. Dentro da proposta da atividade que trata de memórias e fotografias, realizei, antes até, no exercício de buscar qualificar o projeto de tese, e desenvolvi uma espécie de mapa mental. Nesse mapa mental nós temos o que vai aparecer nas fotos, a centralização do caso da Maraias Bonecas de Pano, bonecas negras, um trabalho especial, artístico, da Liliane Lemos. Então as fotos na sequência vão mostrar uma situação que eu destaco e trago como preliminar questão de pesquisa. A centralidade da Maraias Bonecas de Pano, da Liliane Lemos, ela deu um despertar, uma espécie de ponto inicial para eu pensar a pesquisa, e as fotos talvez retratem isso, o uso da fotografia na questão da memória. Então o campo que será desenvolvida a pesquisa é o campo da indústria criativa da moda, onde o trabalho da Liliane como bonequeira está inserido, porque ao final da nossa apresentação veremos que também a Liliane, de um artesanato de bonecas, avançou já para a indústria da moda, ou seja, a produção de roupas relacionadas a essa questão das bonecas. Então, obviamente que esse ponto de partida da Liliane pode envolver contatos com outros empresários, com outras artistas do campo da indústria criativa da moda, que produzem tecidos étnicos, produzem estampas étnicas, tendo em vista as características da etnicidade afrodescendente envolvida nesse trabalho da Liliane. Então, o despertar desse núcleo central da Maraias Bonecas de Pano envolve, no campo da memória, a questão da etnicidade afrodescendente, as memórias brancas em enfrentamento às memórias negras, o que vamos aprofundar, obviamente, as leituras e a fundamentação, e, obviamente, no campo da memória coletiva, da memória cultural, da memória de transmissão, podemos contar com Roboax, Candot e Ricoeur, no campo dessa questão da memória voluntária, da memória involuntária, porque as familiares das crianças que ganham essas bonecas
isso provoca um despertar também nos adultos, e não só no processo de memória e identidade envolvendo a criança, envolve toda a família. Então, do ponto de vista metodológico, nós pretendemos usar a história oral com entrevista compreensiva, mas pretendo trazer como ferramenta técnica, provavelmente, a ergologia como qualificação da avaliação do fazer desses trabalhadores, porque a Liliane, como exemplo, ela também é a trabalhadora dessas bonecas. Ela costura, ela corta, ela trabalha no domingo, trabalha de madrugada. Isso tudo poderá ser resultado da investigação. Então a ergologia pode trazer uma contribuição para a metodologia da história oral e da entrevista compreensiva, e com o aporte das fotografias e também imagens em movimento, poderás qualificar essa análise desse trabalho. E, evidentemente, o campo da memória poderá sim trazer, nessa perspectiva da ergologia, que é um campo aberto à participação de outras disciplinas, a memória também qualificar esse processo de avaliação do trabalho. A ergologia, ela é um campo aberto que permeia várias disciplinas para se lançar um olhar sobre a atividade do trabalho, o uso de si no trabalho, e o quanto poderá a memória contribuir, qualificar esse processo, podendo estabelecer uma novidade para futuros procedimentos de análise da história de vida das pessoas, uma história que está permeada pela atividade de trabalho, sem sombra de dúvidas. Então, uma das questões que se destaca nesse caso da Liliane, e que eu trago aqui para vocês para reflexão e para amadurecimento, é a questão da transgressão. O trabalho da Liliane, em comparação às bonecas Abayomi, que tem um referencial da tradição, que são constituídas, como as imagens mostram, com as roupas características dos africanos, ou daqueles que aportaram aqui, né, trazidos e escravizados. Então essas memórias, a boneca Abayomi mantém uma espécie de lembrança, ou seja, há um impedimento ao esquecimento desse momento que é também de sofrimento, ou também um momento de busca dessa identidade de negros, de negras. Porém, quando a gente fala das bonecas Maraias, da Liliane Lemos, nós também podemos identificar nesse momento uma transgressão, ou seja, a Liliane, quando realiza, quando confecciona por encomenda ou por sua própria iniciativa, na maioria das vezes, bonecas que transgridem o padrão branco da nossa sociedade, ela coloca então para nós uma questão, uma reflexão. A inclusão dos negros é pretendida na sociedade atual, ela é pretendida no modelo atual. Não vamos aqui questionar se é um modelo capitalista, se é um modelo socialista, não é essa a discussão. A discussão é que a sociedade em que vivemos é essa hoje, com todas as influências culturais, mas é caracteristicamente uma sociedade de poder, de exercício de referenciais esbranquiçados, né? E a Liliane, quando traz o Batman negro, a Preta de Neve, o Homem de Lata negro, a família do Chaves negra, princesas e príncipes negros que na origem são brancos, ela está dizendo que a criança de hoje e a sua família quer que ela se identifique com os conceitos, com os símbolos de hoje. Então há uma dupla transgressão, né? A primeira transgressão ocorre
quando ela se desloca daquela memória que fixou no tempo o afrodescendente, né, e que as discussões, muitas delas passam para isso, assim como em outras culturas, né, alemãs, acabam, né, trazendo lá o Fritz e a Frida e tal, relembrando esse passado, relembrando essa característica da origem alemã. Ao mesmo tempo, essas pessoas, né, de origem alemã se veem na sociedade, se veem na TV, se veem no Superman, se veem na Mulher Maravilha, porque são brancos como esses heróis. E a Liliane propõe o quê com as bonecas maraias? Vamos reconstruir uma memória negra em que nossa criança hoje pode também, por que não, de quem se precisa autorização, para ela se identificar como a Mulher Maravilha negra, ou o Batman é negro também, porque eu também sou negro. Então, obviamente que é uma reflexão, é um debate, é preciso aprofundamento, mas as imagens, as fotografias nesse estudo podem colaborar com essas observações dentro sempre do alinhamento e da orientação da memória social. No Brasil, a moda é um item, é um campo da cultura brasileira. E a indústria criativa da moda envolve vários aspectos, como o artesanato e a própria moda de vestuário, que é uma forma de expressão cultural. Então, nesse contexto, a Maraias Bonecas de Pano também se insere não somente no campo do artesanato, mas especialmente no campo da moda do vestuário, já que propõe, né, para a formação, para conquista, para reconhecimento da identidade das crianças e de seus familiares, peças de vestuário como o vestido semelhante ao vestido e a fita da boneca, com estampas de origem étnica que podem vir a gerar um novo ganho, um novo produto e um desenvolvimento local. E nesse estudo também é possível buscarmos nos lugares de memória, nos arquivos públicos, como o caso da Fototeca Cioma Breitman, imagens de um passado de Porto Alegre que retratem tantos aspectos da moda, ou mesmo como se vestiam os negros, né, no final do século passado, retrasado, início do século passado. Enfim, as possibilidades de estudo são bem estimuladoras.